Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o assunto o jejum bíblico. Como o jejum pode ser usado de forma eficaz junto à oração para obtermos grandes resultados na nossa vida espiritual e conquistarmos grandes vitórias da parte de Deus. Quero dizer já de antemão que este vídeo está sendo gravado a pedido dos meus seguidores. Durante os últimos vídeos tenho recebido vários pedidos de irmãos dizendo: pastor, fala sobre o jejum, qual é a forma correta de jejuar? Então, atendendo ao pedido dos meus seguidores, hoje estarei tratando do jejum entre seus aspectos e também na sua forma correta de se fazer. Quero dizer também que se você tem interesse em algum assunto específico da Bíblia, alguma curiosidade, alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão. Pastor, faz um vídeo sobre determinado assunto e eu quero atender vocês. Quero gravar vídeos também atendendo aos seus pedidos. Na medida do possível, eu vou então administrando esses pedidos e gravando os meus vídeos, sempre trazendo assuntos para edificação e crescimento espiritual. Antes de abordar a parte do jejum na esfera espiritual, eu já quero te adiantar que o jejum faz muito bem para a saúde física. Eu não vou entrar nestes méritos para que o vídeo não se torne longo demais. Mas você pode pesquisar aqui no YouTube sobre o tema: quais os benefícios do jejum para a saúde, para o corpo físico. E você vai encontrar ali inúmeros vídeos de médicos, também de nutricionistas, falando dos muitos benefícios que o jejum traz para o organismo, para o corpo físico, para a nossa saúde. Então, o jejum não é só benéfico para a vida espiritual, mas ele faz muito bem para o corpo físico. Então, preste atenção a este vídeo, você vai aprender muita coisa boa. No final, nós sempre terminamos o vídeo orando por todos os seguidores e também por aqueles que estão assistindo pela primeira vez, que estão chegando agora a este canal. Sempre terminamos o vídeo orando e abençoando os meus seguidores e também os internautas que estão assistindo. Bem, o jejum ele é bem interessante, queridos, porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos muitos homens e mulheres de Deus alcançando grandes objetivos através do jejum. Então é muito importante entender, compreender como que funciona o jejum no mundo espiritual. Qual é a eficácia do jejum? Qual é a maneira correta de se jejuar? Porque tanto para a saúde física como para a disciplina espiritual, existe a maneira correta de jejuar. Isso é muito pouco ensinado nos dias de hoje. Então, neste vídeo, nós queremos tratar deste assunto. Muito bem, antes de entrarmos no vídeo propriamente dito, eu quero aqui dar dois rápidos avisos. O primeiro deles, eu quero indicar para vocês no vídeo de hoje, e também eu quero passar daqui para frente a trazer algumas dicas para ajudar no seu crescimento espiritual, dicas de livros e dicas de Bíblias também. Você que gosta de ler, você que gosta de aprender, eu particularmente gosto muito, e eu devo hoje tudo o que eu aprendi até o dia de hoje, do pouco que eu sei, ao estudo, à leitura, em primeiro lugar, é claro, da palavra de Deus, mas também da leitura de livros, de muitos bons livros. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, um bom livro, ele traz grandes resultados para a nossa vida espiritual, porque o bom livro escrito por um homem de Deus ou uma mulher de Deus é uma mensagem. Ali tem uma mensagem bíblica, quando ele tem fundamentos, tem experiências,
e exemplos que podem ser seguidos trazendo grande crescimento espiritual. E eu tenho sim o hábito de ler. Para quem gosta, hoje eu vou deixar aqui a dica de um livro na temática de batalha espiritual. O livro que eu vou indicar para você hoje chama-se Como Vencer Satanás e o Reino das Trevas. Olha só que tema. Como Vencer Satanás e o Reino das Trevas, do autor Gordon Lindsay, editora Atos. Aqui está, livraço. Não é um livro muito grosso, muito espesso, também não é um livro fino, é um livro equilibrado. Gordon Lindsay foi um pastor, um homem muito usado por Deus, profícuo escritor, tem vários livros escritos, foi um homem muito usado também na área de cura divina e libertação. Então está aqui a dica do livro Como Vencer Satanás e o Reino das Trevas, de Gordon Lindsay, editora Atos. Você que está passando por uma fase de luta espiritual, que já vem de uma família, com problemas espirituais, eu recomendo essa leitura. Você que tem um chamado, que sente que tem um chamado para trabalhar com ministério de libertação, eu recomendo essa leitura. Você que já é um obreiro, missionário, você que tem cargos na igreja, e mesmo você, jovem, moço, moça, irmão, irmã, que gosta de aprender, está aqui a dica do dia, Como Derrotar Satanás e o Reino das Trevas, do autor Gordon Lindsay. Também eu quero dizer para os irmãos que o nosso canal está crescendo, completamos agora um mês e temos recebido muitos pedidos de oração via WhatsApp, via aqui os comentários dos vídeos e também no meu Instagram. E dado a grande demanda de pedidos de oração, está se tornando difícil para mim pegar pedido por pedido e colocar na minha agenda de oração. Estava orando a Deus por este projeto que eu tenho do canal, sempre tenho pedido a Deus sabedoria, direção para que eu possa ajudar, abençoar e alcançar o maior número possível de pessoas com o ensino da palavra de Deus e com a oração, que é o propósito deste canal, porque aqui oramos pelos seguidores. Então, queridos, Deus ontem à noite começou a falar comigo e eu vou montar, já estou montando, um grupo de oração. Este grupo terá várias pessoas, alguns já estão participando porque o grupo já foi criado, e eu tenho ali, neste grupo, vários irmãos e irmãs que já exercem o ministério de oração e de intercessão, missionários, missionárias, irmãos aqui da minha cidade que fazem visitas, que oram por pessoas e que têm um ministério de oração, pastores. Então eu estou formando aqui um grande grupo de oração. E você que tem a sua necessidade, agora não precisa mais ficar apenas pedindo aqui nos comentários ou mandando mensagem no WhatsApp ou mesmo no Instagram. Você que tem a sua necessidade e deseja, você vai ser incluso neste grupo. Se você desejar, você entra no grupo e agora você não tem mais a oração apenas do pastor Samir. Mas todo o irmão que estiver no grupo, ele quando tem a sua necessidade, faz o pedido ali mesmo, orem por mim, por esta necessidade, ou pela minha família, ou por qualquer outro problema ou necessidade, e este grupo entra em oração. Então eu estou formando um exército de oração que já começou e nós vamos continuar adicionando pastores de oração, mulheres de oração, missionários, guerreiros da oração. E as pessoas que estiverem no grupo, quando tem uma necessidade, vai lá, vou dar um exemplo, vou passar por uma cirurgia dia tal, irmão, orem por mim. Não vai ter uma única pessoa, não é só o pastor Samir orando. Vai ter muitos irmãos orando por você, meu querido. Orando pela sua família, orando pela sua vitória. Então Deus me deu essa direção. O que precisa para entrar nesse grupo, pastor? Apenas duas coisas. A primeira, tem que ser uma pessoa que esteja inscrito no meu canal. A única coisa que eu peço, que você seja um inscrito no canal, alguém que acompanha o meu canal
e os meus ensinos. Mas pastor, eu estou chegando agora, eu não sou inscrito, então é só você ir ali, clicar em inscrever-se, clica nos sininhos, tem as várias opções ali, clica em receber todas as notificações para que o YouTube te notifique. E aí você mande uma mensagem para mim, ou você que já é do canal e quer entrar, deixe aqui nos comentários, pastor, eu quero entrar no grupo de oração. Meu nome é, por exemplo, Maria José. Você tem que colocar o primeiro nome e o primeiro sobrenome. Porque, por exemplo, Maria, tem muitas Marias. Então, Maria de tal coisa. José de tal sobrenome. Paulo de tal sobrenome. Porque vai chegar um ponto, é claro, o grupo vai crescer, isso vai se alastrar. Que vai ter muitas Marias, muitos Josés, muitos Paulos, nomes que são comuns. Então, o que eu te peço, que aqui no comentário você diz, pastor Samir, me adiciona, meu nome é Maria Aparecida. E o número do meu celular é esse, eu preciso do DDD e do número. Aí eu vou te adicionar no grupo. Você, meu irmão, minha irmã, que já tem o meu WhatsApp, que já entrou em contato comigo no WhatsApp, é só você me mandar uma mensagem assim, pastor Samir, me adiciona no grupo, e eu já estarei adicionando você no grupo. A partir dali, toda necessidade que você tiver, você já posta. Você mesmo vai lá e coloca. Irmãos, orem por mim por tal necessidade. E este grupo de irmãos, então, vai estar orando por você. Amém? Eu creio, meus irmãos, que nós vamos ver muitos testemunhos, muitos milagres, porque vamos entrar realmente em oração, e agora é um grupo de oração, eu estou trazendo pessoas aqui que são de Deus, homens e mulheres de Deus, que vão se juntar comigo com este objetivo, de orar pelas pessoas. E é tão gostoso, irmãos, eu tenho ouvido tantos testemunhos quando a pessoa vem ali e diz, olha, quero agradecer, Jesus me curou, estava desempregado, Deus abriu uma porta, ia passar por uma cirurgia, pedi oração aqui no grupo, graças a Deus deu tudo certo, foi tudo bem. É para isso o grupo, para orar por vocês. Então, se você deseja entrar no grupo, precisa ser inscrito. Se não é, se inscreva. Já é inscrito, só deixar nos comentários, pastor Samir, quero entrar no grupo, meu nome é fulano de tal, meu DDD é esse, meu número é esse, e eu vou começar a adicionar vocês no meu grupo. Amém, meus queridos? Esperamos ver grandes vitórias. O canal está crescendo, graças a Deus. Eu peço para você que tem me apoiado, tem muitos irmãos aqui que têm me ajudado. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe com mais pessoas, compartilhe nos grupos. Nós queremos alcançar as pessoas com esta palavra, com este ensino, e também os que desejarem vão entrar no grupo e vão ser assistidos por este grupo de oração. Também, se você quiser algum aconselhamento, tirar alguma dúvida, você pode fazer a pergunta no grupo. O nome do grupo é Pastor Online. Você vai ter acesso direto a mim ali também. Quando é uma pergunta de cunho pessoal, questões pessoais, questões conjugais, questões relacionadas à família, que não podem ser colocadas em público, então você entra em contato comigo no privado e eu vou estar te atendendo, te aconselhando, estaremos orando por você em sua necessidade. Então é um grupo de um pastor online que tem um grupo de oração e que vai estar atendendo a sua vida, e eu tenho certeza que ouviremos grandes testemunhos e grandes milagres, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse é o nosso maior objetivo. Muito bem, meus queridos. Também agora, antes de ler a palavra, eu quero só dizer para os irmãos que vocês viram ali, eu mudei o nome do grupo, coloquei o meu nome agora, porque alguns irmãos disseram, pastor, eu queria te localizar lá, mas eu esqueci o nome do teu canal. Então, eu mudei o nome do canal, era Sabedoria que Vem do Alto, agora vai passar a chamar-se, como eu já mudei, Pastor Samir Baldo. Assim as pessoas que estão me procurando no YouTube localizam com mais facilidade. Amém? Muito bem, meus queridos, jejum. Qual é a forma correta de jejuar? Quero dar aqui uma introdução com explicações práticas, depois eu vou ler 2 textos da Palavra de Deus e explicá-los também. Em primeiro lugar, eu quero dizer que há 2 formas de jejuar. Existe o jejum total e existe o jejum parcial.
Jejum total é aquele que durante o período do jejum eu não como nada e eu não bebo nada. Este tipo de jejum é recomendado para curtos períodos de tempo. Exemplo, da meia-noite do dia que se começa o jejum até, no máximo, o meio-dia do dia seguinte. Por que isso? Porque o objetivo do jejum é trazer uma disciplina espiritual, é trazer um crescimento espiritual, é trazer benefícios espirituais e não adoecer o corpo. Então, a falta de água por períodos prolongados vai deixar você desidratado. Então, a primeira coisa que eu quero te orientar, o primeiro conselho que eu quero te dar sobre o jejum, quando você fizer um jejum total, você faz no máximo até o meio-dia do dia seguinte. Amém? Existe também o jejum parcial, que pode ser feito de duas formas. É quando você não se alimenta com nada, você se abstém de alimento, mas você toma água. Este é o jejum que eu mais pratico. Mas este jejum é indicado quando você faz da meia-noite de um dia até de 2 horas do dia seguinte para frente, 3 horas, 4 horas, 6 horas da tarde, conforme você aguenta. Então você vai se abster do alimento, do café, do almoço, né? Mas vai tomar água até entregar o jejum. Se for até meio-dia, você entrega um pouco antes de se alimentar, né? E daí você almoça normalmente. E também você pode fazer um jejum parcial, substituindo as 3 refeições normais que você faz por frutas. Exemplo, no café da manhã, em vez de você tomar o café da manhã que é de costume, você vai comer uma fruta. Ao meio-dia, a mesma coisa, você come uma fruta. E às 6 horas da tarde, ou 5 horas da tarde, no horário do seu lanche, você come outra fruta. Este é um jejum parcial. Esta fruta pode ser apenas a fruta, ou pode ser acompanhada de um copo de suco. Menos vitamina com leite, um copo de suco. Você também pode fazer o jejum parcial, tirando as 3 refeições normais e colocando no lugar delas um suco. Por exemplo, suco de manhã, suco ao meio-dia e suco no final da tarde. Isso traz um grande benefício para o corpo, ele já é um detox em si, principalmente se você tomar couve, cenoura, com laranja, beterraba. Isso você daí vai ver, tem outras dicas na internet, daí já de nutricionistas, de pessoas que trabalham com essa área, mas você substitui a refeição por um suco ou por uma fruta. Este jejum você pode fazer um dia todo, 2 dias, 3 dias. Você vai perceber que ele dá uma sensibilidade espiritual enorme. Você fica aberto ao mundo espiritual. O jejum, meus irmãos, ele não é apenas praticado pelas religiões judaico-cristãs. Desde a antiguidade, muitas religiões têm a disciplina de jejum na sua vida espiritual, dentro da sua religião. Então, o jejum, ele é usado para te conectar, em primeiro lugar, com o mundo espiritual. Ele mortifica a carne. Quando você faz um jejum, por exemplo, tomando só água, ou se alimentando de frutas de vários dias, você vai perceber que você vai ficar sensível ao mundo espiritual. É por isso que a disciplina de jejum, ela nos traz inúmeros benefícios, experiências com Deus, preenchimento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e também nos ajudam a vencer qualquer batalha espiritual. E quando eu estou dizendo qualquer, é qualquer mesmo. Se você está vivendo hoje uma batalha grande na sua vida espiritual ou dentro da sua família, você precisa orar e jejuar. O jejum potencializa o poder da oração, amplifica em muito o poder da oração. Então temos o jejum total, você não come nada, não bebe nada. Jejum parcial, você substitui as refeições normais por sucos ou por frutas, ou você se abstém do alimento, mas toma água. Eu faço muito esse tipo de jejum. Este é o jejum parcial. Como se jejua? Bem, o jejum ele tem que ser aberto, ou seja, iniciado, e depois ele tem que ser entregue a Deus, encerrado.
todo jejum também ele tem que ter um propósito. É o motivo pelo qual você está jejuando. Então, quando você inicia o jejum, quando você abre o jejum, em oração você diz a Deus: Senhor, a partir de agora, ou a partir de tal horário, por exemplo, eu me deito para dormir por volta de 9h30, 10 horas, às vezes 10h30. Quando eu vou fazer meus jejuns, eu digo para Deus na minha oração, antes de me deitar: Senhor, a partir da meia-noite de hoje, eu já vou estar dormindo, mas eu oro a Deus assim: a partir da meia-noite de hoje, até amanhã, tal hora, eu vou estar em jejum, não vou comer nenhum tipo de alimento, apenas tomarei água pelo tal propósito. E apresento a Deus o propósito do meu jejum. Se você vai usar frutas, você vai dizer a mesma coisa: Senhor, a partir da meia-noite de hoje, amanhã até tal hora, vou me alimentar apenas com frutas, até que eu entregue o jejum. Então você tem que abrir o jejum. E quando chegou o término do jejum, do horário proposto, você também vai fazer uma oração e vai entregar o jejum a Deus. Senhor, eu te entrego agora o jejum que eu fiz até esta hora, por tal propósito, em nome de Jesus. Porque se você simplesmente ficar sem comer, você está passando fome, você não está jejuando. O jejum tem que ter um propósito, tem que ser iniciado e tem que ser encerrado. Você que trabalha em comércio, você que tem a sua loja, você que está fazendo jejum, mas está trabalhando. Você iniciou o jejum em casa, mas vai terminar lá no trabalho. Então você vai ao banheiro antes do meio-dia e em pé mesmo, não precisa se ajoelhar. Você ora a Deus e entrega o teu jejum. Senhor, estou encerrando aqui meu jejum, agradeço a Ti por ele e é por este propósito que eu jejuei, eu te entrego agora em nome de Jesus. E a partir dali você entregou o jejum. Outra coisa, você tem que ter uma organização disciplinar para o jejum. Por exemplo, você pode fazer uma vez na semana para manter uma disciplina espiritual, para melhorar a tua vida espiritual. Se você tem uma necessidade, você pode fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, segunda, quarta, sexta. Ou você pode fazer de segunda a sexta-feira, 5 dias seguidos. Eu gosto muito de fazer esse tipo de jejum, dependendo da minha necessidade. Ou até mesmo 15 dias de jejum você pode fazer também, sempre cuidando, como eu disse, se for um jejum que se abstém de todo o alimento, tomando água. Você pode fazer da meia-noite até o meio-dia do outro dia. Quando chega o meio-dia, entrega o jejum, se alimenta de meio-dia. Você pode se alimentar à tarde, fazer um lanche à noite. À meia-noite você abre de novo o jejum. E assim você faz o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 5º dia. Sempre no primeiro dia você diz a Deus: Senhor, eu vou fazer um propósito de 5 dias de jejum. Hoje é o primeiro. E assim você abre e encerra cada período, abrindo e entregando a Deus até o último. E no último dia você diz, na hora de entregar: Senhor, estou encerrando hoje o propósito que eu fiz de 5 dias, de 7 dias, de 10 dias, de 15 dias de jejum. Estou te entregando agora o meu jejum pelo propósito que eu havia te dito. Queridos, vocês vão ver como que o mundo espiritual se move, como que portas fechadas se abrem, como que coisas que pareciam assim insolúveis começam a tomar forma. O jejum é poderoso, queridos. Eu pratico muito jejum e sempre que eu estou enfrentando uma adversidade, eu tenho uma necessidade. E também quando eu vou ministrar em igrejas que é trabalho de libertação, que é trabalho para batismo com o Espírito Santo, cura divina, eu entro em jejum e oração dias antes para realmente receber graça de Deus, poder de Deus, revelação de Deus. E aí então, quando eu vou lá no trabalho marcado, Deus opera e o nome do Senhor é glorificado. Muito bem. Palavra de Deus. Vou ler 2 textos aqui que falam sobre o jejum. O primeiro está em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 16. Aqui é Jesus mesmo ensinando a jejuar. E ele diz assim: quando jejuarem,
Não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Jesus estava ensinando aqui sobre o jejum, e ele destaca uma coisa muito importante que tem que ser observado. O jejum é secreto, igual à oração. Porque quando ele estava ensinando nesse mesmo contexto aqui sobre a oração, ele disse, quando você orar, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta, ora em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O jejum, Jesus está ensinando a mesma coisa, ou seja, você não deve falar para as pessoas e nem demonstrar que está jejuando. Jejuamos não para tocar trombeta, não para dizermos para os outros que somos espirituais, que estamos em jejum. Nós não devemos fazer isso. O jejum é secreto. A única pessoa que pode saber que estamos em jejum, seja um dia ou por um propósito de dias, é o nosso cônjuge. Porque entre marido e mulher não há segredo. Mas ninguém mais deve saber que estamos jejuando. O jejum é algo em secreto, como Jesus ensina aqui. E ele diz aqui que naqueles dias os que jejuavam desfiguravam o rosto, faziam uma aparência, uma feição triste, deixavam o cabelo desgrenhado, a roupa desarrumada, para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Então o interesse deles era demonstrar uma espiritualidade, e Jesus disse que esse tipo de jejum não trará nenhum benefício, a não ser o de se aparecer. Não haverá recompensa. Então quando nós jejuamos é secreto, você não deve estar dizendo para as pessoas quanto jejua, como jejua, guarde para você. Quando você chegar num lugar que você está em jejum, alguém te oferece um cafezinho, um suco, uma bala, um chocolate no trabalho, não, muito obrigado, não precisa dizer mais nada. Jesus nos ensina aqui sobre o jejum que ele deve ser algo em secreto, entre nós e Deus. E ele afirma que Deus está vendo o que estamos fazendo em secreto. Ele vê quando nós abrimos o jejum, iniciamos, ele ouve o propósito do jejum. E também ele vê quando nós entregamos o nosso jejum. E ele vai nos recompensar, porque é a palavra de Deus. Jesus diz que haverá uma recompensa. O segundo texto que eu quero ler está no livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Eu quero ler a partir do versículo 3. E aqui Deus está corrigindo o jejum de Israel e dizendo para Israel qual é o tipo de jejum que ele se agrada e que ele recebe. Então prestem atenção. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo de número 3. Deus diz assim: dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por que eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Este é o tipo de jejum que eu desejo. Agora Deus vai mostrar para Israel qual é o jejum que ele se agrada, ou a postura de quem está jejuando. Soltem os que foram presos injustamente.
aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigos aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então a sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Terminará as provas, as lutas. Sua justiça os conduzirá adiante, as coisas vão começar a andar para frente. E a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Olha o versículo 9, o que Deus diz. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá, estou aqui, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará as suas forças. Deus estava aqui cobrando de Israel a postura religiosa deles, porque eles faziam todo o rito do jejum. Se vestiam com pano de saco, gesto de humilhação, sentavam sobre cinzas, um monte de cinzas mesmo, jogavam cinzas sobre a cabeça, se curvavam, oravam, faziam todo esse protocolo religioso. Porém, o coração deles, a vida espiritual deles não estava alinhada com a vontade de Deus. Deus cobra aqui que eles estavam brigando e discutindo. Então, aquele irmão, aquela irmã que se propõe a jejuar, mas tem contenda com o irmão da igreja, tem contenda com o vizinho, tem contenda com o familiar. Meu querido, primeiro você tem que se consertar. Nós temos que estar de bem com todo mundo. Não pode haver amargura, rancor no nosso coração para que Deus ouça o nosso jejum. Depois Deus fala aqui muito sobre serem justos, né? Soltar os presos injustamente, aliviar a carga dos empregados, quer dizer ser justo, olhar a necessidade das pessoas. Deus fala em doar roupas, em dar alimento ao que precisa, porque Deus quer ver acima de tudo uma postura cristã alinhada com os princípios da sua palavra. É isto que Deus quer ver. Deus não está interessado, irmãos, no ritual religioso. Se eu fiquei meio-dia, um dia sem comer, uma semana, 15 dias sem me alimentar, mas a minha vida espiritual é de guerra, de contenda, de fofoca, de murmuração, de ciúmes de alguém, de inveja do outro, esse tipo de jejum não traz resposta. Então Deus está falando aqui que para nós jejuarmos e Ele ouvir, e Ele se apresentar a nós, e Ele começar a resolver nossas situações, nosso coração tem que estar limpo. Nossa vida tem que estar alinhada com os ensinos e os princípios da sua palavra. Aí ele diz, então vocês clamarão, e o Senhor responderá, estou aqui, ele dirá. Deus então vai remover, né? Suas feridas sararão no instante. Aqui está falando de lutas, de prova. Deus vai fazer cessar a luta, a prova. Fala aqui que vai a nossa luz brilhar, que a nossa vida vai andar para frente. Então faz uma análise, meu querido. Como é que está a tua vida? Se há alguma amargura, algum rancor, alguma contenda entre família ou mesmo na igreja, você precisa primeiro acertar tudo isso. Corrigir a tua vida diante de Deus, limpar-se no sangue de Jesus Cristo. E aí sim, aí você vai entrar em jejum perante Deus, como eu tenho falado aqui, e você vai ver que grandes resultados Deus trará a você através da oração e do jejum. Amém, queridos? Nós vamos orar agora, porém antes de orar eu quero pedir para você encarecidamente, se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo desse canal, nos ajude. Deixa o seu like, não custa nada, irmãos. Vai ali, dá o seu like, curte o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Acione, por favor, os sinos da notificação. Se você desejar nos
enviar uma oferta voluntária para ajudar no canal e no ministério evangelístico que eu exerço nesta cidade, clicando aqui embaixo você abre a descrição do vídeo, tem ali as minhas redes sociais que você pode seguir se desejar e tem uma chave Pix. Através dessa chave Pix você pode mandar uma oferta voluntária para o meu ministério. Estarei incluindo o seu nome na minha agenda de oração, a qual eu faço num gesto de reconhecimento e gratidão por aqueles que voluntariamente ofertam e contribuem com o meu ministério. E você que quiser fazer parte do grupo de oração, não se esqueça, deixe seu telefone, nome e sobrenome, telefone com DDD, ou você que já está no meu WhatsApp, já fez contato comigo, mande a mensagem: Pastor Samir, me adicione no grupo de oração e eu estarei te adicionando com toda alegria. E eu creio, meus queridos, que veremos grandes resultados da parte de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, que esta mensagem seja uma semente lançada em boa terra. Como precisamos, Senhor, nos dias de hoje, orar e jejuar para vencermos tantas dificuldades, tantas lutas que têm se apresentado. Vivemos, Senhor, dias difíceis. São os tempos trabalhosos que a Tua palavra nos advertia que viria. Oro pelas pessoas que estão me ouvindo agora, por essa pessoa que está cansada, Senhor, desanimada, vem puxando um fardo pesado faz anos. Meu Deus, que esta palavra renove o seu ânimo, suas forças, sua alegria. Oro por esta pessoa que precisa de uma porta de emprego, abre as portas para ela. Oro para que o Senhor abençoe o trabalho do trabalhador, do empregado. Abençoe o comércio, a empresa dos teus filhos, seus clientes, seus fornecedores. Abençoe as famílias e a cada pessoa que ora comigo agora. É o que eu te peço. E desde já, pela fé, eu quero te agradecer, porque eu creio na vitória, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Pai assim nos permitir.